Dobre-se diante do Senhor, humilhe-se diante do Senhor, porque hoje Ele nos deu uma nova chuva, e aquilo que você não via frutificar, vai frutificar em nome de Jesus. Dobre o seu joelho e clame pelo Senhor. Dobre o seu joelho e clame pelo Senhor. Clame pelo Senhor. Abra o seu coração, igreja. Chore diante do Senhor. Chore diante do Senhor, do menor ao maior. Chore diante do Senhor. Esse é um tempo de quebrantamento. É um tempo de aproximação com o nosso Deus. Ah, Senhor, obrigado. Ah, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Vai sendo cheio aí no seu lugar à medida que você vai se humilhando, à medida que você vai derramando as suas lágrimas diante do Senhor. O Senhor vai começar a te encher. O Senhor vai começar a tocar em sua vida. Haverá cura, cura física, cura na sua alma, amargura, tristeza, tudo aquilo que trouxe sequidão em seu coração. Hoje o Senhor arranca tudo isso para que você possa ser aquilo que Ele sonhou que você fosse. Ah, debate, seja cheio, vai falando em línguas. Se você fala em línguas, ativa. Fale em línguas. Fale em línguas. Vai falando em línguas aí no seu lugar. Vai falando em línguas. Fale em línguas. Ative. Espírito Santo, sabemos que o Senhor tem mais para este lugar, mais para a nossa vida, mais para essa igreja. A tua igreja está prostrada diante do Senhor. Senhor, vai enchendo, batizando, renovando. Fale em línguas. Se você ainda não é batizado, o Senhor quer tocar diferente na sua vida. Hoje é um tempo diferente, hoje não é um culto qualquer. Hoje o Senhor marcou para mudar a sua história, tirar toda a paralisia, toda a sequidão. Fale em línguas. Ore o mais alto que você puder em línguas. Ore mais alto que você puder em línguas. O inferno precisa ouvir o seu arrependimento e dizer: o meu coração pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Você não tem chance na minha vida, na minha história. Este lugar pertence ao Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor. E daqui, desse povo encharcado, Senhor, desse povo remido, lavado pelo Senhor, a semente vai brotar, vai germinar, Senhor Deus. E a cidade vai ver as flores e comerão dos frutos deste lugar. Porque hoje nós nos posicionamos como igreja neste lugar, Senhor. Nós nos posicionamos e abrimos o nosso coração diante do Senhor. E recebemos mais de Ti, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor é fonte inesgotável de unção, de graça, de poder. Que não seja apenas agora um momento, Senhor, mas que este despertar esteja sempre em nossa mente, em nosso coração, Senhor. E traz de volta, Senhor, o temor do Senhor, o temor à Tua palavra, o temor à Tua casa, o temor à Tua santidade, Senhor. O temor a Ti, Senhor. Jesus, nós não merecíamos. E o Senhor se entregou por nós.
cada cura que nós recebemos, cada ato que o Senhor fez, nós não merecíamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Aleluia. Aleluias. Vem, Senhor, derrama da tua chuva em nossos corações. Derrama da tua chuva em nossos corações, Senhor. Muda o solo dos nossos corações. Clame a Ele, querido, que venha essa chuva sobre o teu coração, sobre o solo do teu coração, sobre o solo da tua mente. Derrama, Senhor, essa chuva. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se perdirmos, Peça a Ele. Jesus virá. Vem, Senhor Jesus. E como chuva Desce sobre nós. descerá. Se perdirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. Se perdirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. Se perdirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Aleluias! Que venha a chuva do teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. E que essa chuva torne o solo dos nossos corações férteis, para recebermos a boa e preciosa semente, para frutificarmos, para que essa semente cresça e se torne abrigo para muitos. Que venha, Senhor, esta chuva e inunde, faça o seu propósito, Senhor, que é de regar a terra, fecundar a semente, antes que retorne até os céus. Que essa chuva hoje venha sobre os nossos corações e faça todo o diferencial em nome de Jesus. Agradecemos a tua presença neste lugar. Louvamos a Ti, porque onde Tu estás a alegria, aonde Tu estás a conserto, aonde Tu estás, Senhor, a manifestação da Tua presença transforma, redime, alegra o coração triste. A Tua presença faz-nos celebrar na Tua presença, glorificar o Teu nome, vem dizer que Tu és Senhor acima de todas as coisas. Celebre a Ele, querido, com toda alegria, com toda a força, com todo entendimento, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória.
Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que tempo especial de estarmos na presença do Senhor, de sermos ministrados por Ele, de recebermos uma palavra, uma visitação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que tempo oportuno, que tempo tremendo, que tempo agradável. E o melhor de tudo isso, querida, é quando o Senhor ministra as nossas vidas, os nossos corações, numa sintonia que vem do céu. Hoje, boa parte dessa palavra hoje, nós vamos falar justamente sobre semente, sobre chuva. E é bom demais quando o Senhor ministra, né, e confirma aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas, nos nossos corações, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, nenhuma variedade de entendimento nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém? Querido, iniciamos mais um mês. Chegamos no mês de setembro. Amém, queridos? Mês muito especial. Mês em que no calendário bíblico, não no nosso, em Israel, no dia 24 para o dia 25, ou melhor, dia 25 para o dia 26, estará entrando o ano novo em Israel, que é o ano novo bíblico. É o ano novo lá se confere não como o nosso calendário, que nós viramos dia 31, mas normalmente em torno dessa data, porque é justamente quando eles celebram a criação do homem, de Adão. Então o calendário de Israel ele é contado pelo nascimento de Adão, e não pela forma do nosso calendário. Não tem nenhum problema com isso, não tem nenhum problema no nosso calendário mudar dia 31, não tem nenhum problema, nós celebramos isso, fazemos culto profético aqui, recebemos palavra do Senhor para um novo ano. Só que em Israel acontece algo muito importante quando começa o ano em Israel. Eles passam por um período chamado Techuvá, que significa arrependimento, retornar à presença de Deus. Por que esse povo já foi tão perseguido durante toda a história e é preservado? Pelo seguinte motivo, querido. Quando viram o ano novo deles, eles não fazem um réveillon que nem nós, que nem o povo ocidental. A gente faz um réveillon, faz aquela comilança toda, quem bebe se alcooliza. Mas eles fazem a virada do ano e na sequência, durante os 10 primeiros dias, eles fazem 10 dias de arrependimento. 10 dias orando, clamando a Deus, pedindo perdão, se humilhando, confessando seus pecados, colocando tudo diante de Deus. São 10 dias de arrependimento, pedindo perdão para as outras pessoas. E quando termina esses 10 dias, eles celebram uma festa, que na verdade é mais um dia de jejum nacional chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. E nesse dia, eles pedem perdão para todos aqueles que fizeram mal contra eles. Aí você diz assim, mas não era o contrário não, pastor? Não é quem fez mal que tem que pedir perdão? É só seguir o que Jesus falou, que se você vier trazer uma oferta no altar e souber que alguém tem algo contra você, espera, não oferta, vá até a pessoa. Veja bem o que a Bíblia diz, não é que você tenha contra a pessoa, é a pessoa que tem contra você e você, o ofendido, vai lá, pede perdão e depois você traz sua oferta no altar e o Senhor vai receber. Esse é o grande segredo dessa nação, que hoje são 8 milhões de pessoas, cercado por 40 milhões de inimigos, e é o mais forte de todos eles, pela força do arrependimento e do perdão. Já há alguns anos nós fazemos essa ministração aqui na igreja, de começarmos um período de 10 dias de jejum, oração, arrependimento, quebrantamento, pedido de perdão a Deus. 10 dias para passar a vida limpo, né? E depois, aqueles que querem, fazem um dia de jejum, e pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas. Para você ter ideia, a diplomacia de Israel manda carta para os países inimigos pedindo perdão por terem atacado eles, por terem se levantado contra eles, e é por isso que eles prevalecem. E são princípios assim que nós precisamos aprender. Então nós vamos estar esse ano fazendo nosso Techuvá, está sendo ministrado a partir do dia 25, 26. Só que esse ano nós queremos fazer algo um pouco diferenciado para alcançar você, a sua família, e para alcançar também seus amigos, familiares, outras pessoas. O que é que nós vamos fazer? No dia 26 de setembro, que dia, queridos? 26 de setembro,
Nós queremos fazer aqui na igreja a nossa entrada do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, cabeça do ano, primeiro dia do ano, reunidos como igreja. E nós já temos alguns anos desafiado você a fazer uma refeição na sua casa, de fazer um jantar, um lanche na sua casa, um café na sua casa. E esse ano nós queremos fazer diferente. Nós queremos convocar você para vir com a sua família e alguns amigos fazer o seu lanche, o seu café, a sua refeição aqui na igreja. Amém? Ih, esse amém está tão fraco. Nem para comer, gente. O amém não melhora. Como é que nós queremos fazer? Nós vamos dispor aqui no salão da igreja mesas com 8 cadeiras, 8. Então, se a sua família tem menos que 8 pessoas, você vai adquirir a mesa, ok? Vai ter uma taxa para ter a mesa, sim, porque nós vamos alugar uma mesa chique, vamos alugar uma toalha para botar nessa mesa. Tem toda uma despesa, né? Então não vai ser um valor muito alto, não. Algo em 30, 40 reais no máximo. E você vai adquirir essa mesa. O que é que você precisa fazer como família? Veja quantas pessoas tem na sua família e quantas cadeiras estão sobrando. E essas cadeiras estão sobrando, você pode convidar amigos, parentes, pessoas que não são crentes, pessoas que não são da igreja, para vir participar. E você vai trazer a sua refeição, a sua alimentação, o seu café. Então, à tarde já vai estar aqui aberta a igreja, cada um vai reservar uma mesa com antecedência, nós vamos passar para você o número da sua mesa, e você vem e arruma a mesa do jeito que você quiser, com os seus lenços, seus talheres, suas louças de porcelana, seus garfos de prata. Se não tiver, pode ser aquele com cabinho plástico mesmo, não tem problema. Ninguém aqui vai fazer concurso de mesa. Não é para olhar se uma mesa está mais bonita do que a outra. O alvo não é esse, o objetivo não é esse. O objetivo é nós fazermos um tempo de comunhão. Então vai ter a mesa e você vai trazer, ornamentar. Você simplesmente vai pegar o que você iria fazer na sua casa e trazer para fazer aqui na igreja. Você traz a sua louça, você traz tudo bonitinho, coloca. Pode ser um café, pode ser um lanche, pode ser um jantar, aquilo que você achar melhor para sua família. Eu só sugiro que você não traga, por exemplo, uma muqueca, porque não vai ter onde esquentar, né? Não traga um caldo, porque senão você vai tomar frio. Mas traga uma comida que não precise você esquentar. Você está me entendendo, querido? Amém? E aí você vem, reúne com a sua família. Aproveite você que está aqui na igreja. Olha aquele irmão que está sozinho aqui na igreja, não tem família. Chama ele para a sua mesa. Você também que está por aí só, já diz assim, eu estou só aqui, alguém quer me adotar na sua mesa? Você vai ser bem-vindo em uma mesa. E nós vamos estar aqui compartilhando esse tempo. Será dia 26 de setembro, é uma segunda-feira à noite. Pastor, por que a gente não faz sábado, faz domingo? Por causa que é a data. E a data profética é essa. Então nós vamos fazer dessa forma. Então, resumindo, nós vamos estar disponibilizando as mesas aqui na igreja, vai ter uma taxa do aluguel da mesa, né, que isso não vai ficar para a igreja, a gente vai pagar, que nós vamos alugar algo bonito, de qualidade. Já vai estar mesa, 8 cadeiras e uma toalha. Se você quiser trazer mais uma toalha para colocar para cima, para enfeitar, para combinar com os seus pratos, com a sua louça, faça do jeito que você quiser. Arrume essa mesa. O objetivo é nós fazermos um tempo de comunhão, entrarmos nessa nova etapa profética em comunhão e, ao mesmo tempo, fazermos um ambiente de colheita, de salvação, evangelístico, de trazermos pessoas que ainda não conhecem Jesus, que estão precisando de um toque do Senhor, estão precisando receber algo de Deus, e que talvez se você convide para vir num culto, ela vai ter dificuldade de vir. Mas num jantar é mais fácil. Num momento como esse é mais atrativo para estarmos aqui. Então nós vamos fazer isso no dia 25 ou 26? 26, que é uma segunda-feira, e vai ser um tempo muito especial. Vamos ter um tempo aqui rapidamente
de uma palavra dos nossos apóstolos, que vão fazer ao vivo. Vamos ouvir, vai ser coisa rápida. E na sequência você vai fazer a sua ceia com a sua família, né? Na sua mesa, com os seus da sua casa, com os amigos que você vai convidar, com os parentes que você vai trazer. E vamos estar recebendo esse tempo especial da parte de Deus. Então, a comida é você que vai trazer, a louça é você que vai trazer, você vai arrumar a sua mesa do seu jeito. Vai ser um tempo muito bacana, um tempo muito especial. O que nós queremos é tão somente que você pegue a ceia que você ia fazer na sua casa, a alimentação que você ia fazer na sua casa, você traz e você reserva uma mesa e nós vamos estar fazendo isso aqui juntos para sermos ministrados. Vai ser um tempo muito especial. E o grande desafio é esse, querido, você convidar alguém que não participa da nossa igreja. Além do cunho profético do momento, o grande alvo é nós fazermos esse tempo de colheita, esse tempo de ministração para essas pessoas. Pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, também traga, coloque na sua mesa, é na comunhão, é junto à mesa que nós vamos ser ministrados, vamos receber e vamos profetizar um novo tempo se inaugurando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você tiver maiores dúvidas, procure a pastora Josi. Ela vai estar falando, ela vai coordenar essa parte, tirando alguma dúvida com você. Mas basicamente é isso. Vai ter uma taxa que é do aluguel da mesa, porque nós alugaremos, né? Só para cobrir a despesa. E a louça que vai ser usada, o alimento, é tudo por sua conta, você vai trazer. E mais do que isso, você vai trazer alguém para ser alimentado, não só com as iguarias da sua mesa, mas também ser alimentado pela presença de Deus, por uma palavra profética no coração dessa pessoa, que um novo tempo vai se inaugurar na vida dela, em nome de Jesus. Amém, querido? Traga quem estiver doente, quem estiver por aí com seus problemas emocionais, traga todo esse pessoal, que eu tenho certeza que vai começar um novo tempo, uma nova etapa nessas vidas, em nome de Jesus, ok? Então se organize, veja aí na sua casa. Pastor, na minha casa somos 2, 3, a gente pode juntar com outra família da igreja e adquirir uma mesa junto? Pode. O limite são 8 pessoas, ok? 8 pessoas por mesa, para nós termos uma boa organização, mas o meu desafio é que você tenha lugares sobrando na sua mesa para você convidar um amigo, uma pessoa que não é da igreja, para vir participar desse tempo com você. Vai ser muito bom, muito abençoado em nome de Jesus. Ok, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Diante disso, nós temos todo mês uma proclamação. E a nossa proclamação do mês de setembro está no livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo 9, que está aí na tela e você pode ler conosco. Diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavras do Senhor para as nossas vidas. Querido, esse é um tema que muito nos chama atenção e muito nos desafia, pois conhecer os caminhos que o Senhor preparou para mim é um desafio constante. Para mim e para você, conhecer o que separou para nós é um desafio constante. Pois não se trata apenas de um encontro pontual, né? Mas sim de uma vida de entrega, de intimidade com Deus, para nós entendermos e sabermos quais são os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Andar nos caminhos e nos pensamentos de Deus, o melhor exemplo que a gente pode pegar na Bíblia é o da vida de Abraão, quando ele foi chamado. Ele tinha um modelo de vida, morava em Ur dos Caldeus, ele ali habitava com a sua família, tinha a sua forma de pensar, tinha a sua cultura, tinha o seu modo de agir, mas o Senhor o chamou de lá e disse assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela, vem andar nos meus caminhos, vem aprender os meus pensamentos, e eu vou mudar a tua história, vou fazer de você um homem de família estéril, que não tem filhos, no pai de uma grande nação.
Vou fazer você de um homem dependente de uma situação patriarcal, num pai de muitas nações. Então o Senhor o chama para ele sair do caminho dele, do modelo de pensamento dele, para um novo modelo de pensamento. Então ele sai e em cada lugar que ele vai parando, de Ur dos Caldeus até chegar em Jerusalém, ele vai fazendo altares. Para que é que ele fez altares? Para demarcar o caminho. Para que com o tempo depois, os peregrinos que subissem a Israel, eles tão somente não precisavam sair perdido procurando. Naquele tempo não tinha GPS como dias de hoje, não tinha aí o Google Maps, não tinha Waze, não tinha nada. Apesar que o Waze foi o primeiro GPS que foi feito, né? Foi feito pelos israelenses, e por isso que funciona muito bem. Também, depois de andar 40 anos no deserto, tinha que aprender pelo menos a fazer GPS, né? Então, mas naquela época de Abraão não tinha. Então, o que eles precisaram fazer, quando eles subiam para as festas em Israel, eles iam seguindo os altares de Abraão. Para nós compreendermos hoje, pense um pouquinho em montanismo, em escalada. Quando uma equipe vai escalar uma montanha, na frente vai o mais experiente, que é chamado de guia de cordada. Guia de cordada. É o camarada que vai na frente e ele vai marcando os pinos, as argolas, passando a corda. Para quê? Para que os outros que venham atrás tenham mais facilidade de fazer aquela escalada, né? Muitas vezes, querido, Deus vai nos chamar para desafios como este, para nós sairmos daquela rota normal que nós estamos andando e começarmos a andar numa outra rota. Mas não se preocupe, que Ele, o Senhor, é o guia de cordada. Ele vai na frente, abrindo o caminho, Ele vai estabelecendo. Nós precisamos tão somente seguir a rota, seguir o caminho. Mas qual é o grande problema do ser humano? É que o ser humano quer fazer os seus caminhos. O ser humano quer fazer as suas rotas. E quanto mais o ser humano quer fazer os seus caminhos e as suas rotas, mais ele se distancia de Deus. Um exemplo que nós podemos ter, querido, nessa situação toda, é que o profeta, ele coloca aqui que há uma distância entre os caminhos que nós conhecemos, o caminho que eu conheço, e os caminhos que Deus decidiu para mim. Da mesma forma, você precisa entender, querido, há uma distância muito grande entre os caminhos que você planejou para a sua vida, para os caminhos que Deus planejou para você. Muitas vezes esses caminhos podem passar no mesmo local, mas a rota é diferente. Eu posso lhe dar um exemplo pessoal meu, testemunho meu. Eu, quando entrei na Força Aérea Brasileira, eu fiz concurso para sargento. Passei no concurso porque eu queria vir estudar aqui em Guaratinguetá, aqui do lado. Fiz a prova, passei. Na época entrou um presidente no Brasil chamado Collor e ele simplesmente congelou todos os concursos. Fechou a escola aqui para reforma. A escola ficou 2 anos fechada para reforma. Quando ela reabriu, o concurso tinha expirado. Então, no meu caminho, eu queria vir morar nessa região, eu queria vir para servir na Força Aérea. Só que o caminho de Deus é que eu viesse para a mesma região, para as mesmas localidades, só que em outro exército. No exército dele, de Cristo, da sua igreja. Então, os caminhos podem até cruzar, querido, mas há uma distância entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Quando o profeta fala sobre isso, ele está tratando, querido, que há uma distância muito grande entre o infinito que pertence a Deus e o finito que nós fazemos. Entre aquilo que nós pensamos e o que Ele pensa. Porque o pensamento de Deus é eterno, o nosso pensamento ele é temporal. O meu e o seu pensamento hoje depende do tempo e da circunstância que vivemos. O de Deus não, independe do tempo e da circunstância, é um pensamento eterno. Muitas vezes eu e você pensamos em adquirir alguma coisa. Eu quero comprar um carro novo, eu quero trocar de carro. Mas por que é que você faz esse projeto? Por causa do tempo, do momento. Você olha e diz assim, opa, agora eu já tenho uma reserva.
agora eu já tenho dinheiro. Então, hoje eu tenho condições, hoje eu tenho oportunidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar de carro. Só que Deus, quando Ele quer te abençoar, querido, Ele não olha o tempo, a circunstância, Ele olha a eternidade. Ele olha aquilo que Ele já definiu no mundo espiritual para a sua vida. E o mais interessante é que muitas vezes Deus nos avisa com antecedência, isso se chama profecia. Deus nos traz uma palavra profética e fala algo para a sua vida. O que é que nós fazemos normalmente? Nós pegamos a palavra profética e olhamos para a nossa circunstância no momento. E na maioria das vezes, com o nosso pensamento, nós dizemos o quê? Impossível. Essa profecia aí não foi de Deus. O profeta deve ter dormido com fome. E falou esse negócio para mim. Não tem como. Não tem como. Já pensou se Deus chega com você e diz assim, olha, você, nos próximos 5 anos, vai andar em 80 nações da terra. Aí você olha para sua carteira e diz assim, mas com R$ 2,99 na carteira? Isso é impossível. Mas Deus não está olhando o tempo, Ele está olhando a eternidade. Ele não está olhando o agora. Ele está olhando pelo projeto dele, não pelo seu. Por isso é que tem uma diferença muito grande entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Entre a nossa vida e a de Deus. Uma visão básica, querido, que nós podemos ter é se nós olharmos a questão das distâncias no nosso sistema planetário. Diz que nós vivemos na Via Láctea e a próxima galáxia, hoje medindo, estão dizendo que está a 32 bilhões de anos-luz. Alguém sabe calcular isso aqui? Mas sabe o que é que chama atenção? É que a cada tempo, ao passar dos anos, cada vez que se mede a distância da nossa galáxia para as outras galáxias, está ficando mais distante. Mais distante. Por que é que eu estou te trazendo esse entendimento? É porque a cada tempo que se passa nessa terra, o ser humano está também ficando mais distante de Deus. Os caminhos do ser humano estão cada vez se afastando de Deus. Os pensamentos do ser humano estão cada dia se afastando dos princípios da palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você é, com esse distanciamento cada vez maior do homem de Deus, está melhor ou pior o nosso planeta? Está melhor ou pior? Muito pior. Muito pior. Hoje nós vemos situações que antigamente a gente ficava dizendo assim, não é possível. Antigamente as pessoas tinham reverência, respeito, por mais que não professassem nenhuma religião, mas pelo menos tinham respeito ao falar de Deus. Hoje nós vemos as pessoas blasfemando abertamente contra Deus e ainda sendo aplaudido. Por quê? Porque cada dia mais está se distanciando de Deus, distanciando dos caminhos de Deus. Então, querido, quando nós falamos dos pensamentos de Deus, na mente de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, que quando a Bíblia fala sobre a forma de Deus pensar, a primeira coisa que nós precisamos aprender a entender, ela é muito diferente da forma que nós pensamos. E eu já te disse até um dos motivos, porque nós pensamos no tempo, no agora, e Ele pensa na eternidade. Nós olhamos para a nossa situação hoje, e Deus olha para o nosso futuro. Então há uma diferença muito grande entre o nosso pensamento e o de Deus. Para nós entendermos como o pensamento de Deus é tão diferente do nosso, nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre a mente de Deus. A mente do Senhor que é tão grande e diferente da nossa. Esse Deus que tem um plano perfeito, que pensa algo bom ao nosso respeito, Ele mesmo diz na sua palavra, eis que tenho pensamentos de paz sobre vós. O pensamento que eu tenho sobre vós é de paz, para lhes fazer o bem. Ele diz na sua palavra isso para nós. Mas muitas vezes nós abandonamos o pensamento de Deus porque nós achamos que o nosso é melhor. A nossa mente humana, finita, que muda de opinião conforme a circunstância. Se o vento muda, nós mudamos de opinião. Se o tempo muda, nós mudamos de opinião. Sim ou não?
Sim. Você pensou em vir com uma roupa florida de verão, deu uma virada no tempo hoje, mudou ou não mudou seu pensamento? Mudou. Aquele casaco que você já tinha colocado no guarda-roupa, você puxou de volta e disse, opa, volta aqui. Pensei que não ia mais usar você. Mudou. O tempo fez, a questão climática fez você mudar de tempo. O que dirá outras coisas. Então, os nossos pensamentos estão muito ligados ao momento, às circunstâncias que nós estamos vivendo. O pensamento de Deus, não. Isaías capítulo 40 fala sobre a grandiosidade desse Deus que pensa algo bom ao nosso favor. Diz assim em Isaías 40, versículo 12 a 14. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte do éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, aqui tem algumas perguntas interessantes assim. Quem foi que ensinou Deus alguma coisa? Quem deu sabedoria para ele? Quem foi que aconselhou ele? Então a gente vai observar que a mente dele está bem acima da nossa. E ele chega a dizer, não é esse mesmo Deus que pegou todos os oceanos da terra e colocou na concha da sua mão? E você sabe que a concha da mão dá pouquinha água, né? Qualquer lugar que você enche, você tenta ficar de todo jeito ali equilibrando para não vazar, mas o que sobra na concha da sua mão é muito pouco. Mas na concha da mão de Deus, coube todos os oceanos. Será que ele tem uma mãozinha? Ainda tem crente terrorista que diz assim, Deus vai pesar a mão sobre você. Meu irmão, não sobra nem um planeta. Se ele pegar essa mão para baixar sobre um de nós aqui, acaba até com o planeta. Hã? Quem? E ele pegou todas as montanhas da terra e pesou numa balança de precisão. Tem a versão diz que foi uma balança de precisão. Quem mexe com joia, com ouro, sempre tem uma balança de precisão para ver até as gramas, as miligramas. Então é como se Deus pegasse a maior montanha que tem no mundo, o Monte Everest, e para ele pesar, é como se ele precisasse pegar com uma pinça e colocasse numa balança de precisão. Aquela montanha lá, 5.000 e poucos metros de altura. Então ele faz isso, uma balança de precisão. É esse Deus com essa capacidade que tem um pensamento bom ao nosso respeito e já planejou um caminho para nós. E a minha pergunta é, então por que a gente acha que o nosso pensamento é melhor do que o de Deus? Que a gente não consegue guardar mililitros de água na mão e ele guarda os oceanos inteiros. Então a gente dá de perceber que ele tem mais capacidade do que nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, tem uma pergunta bem interessante assim, pois quem conhece a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, depois de muitas experiências com Deus, ele diz assim, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi que teve capacidade de instruir ele? Ninguém, ele é absoluto. E aí diz assim, mas olha, pare de pensar com a sua mente, porque uma das coisas que Jesus fez quando esteve nessa terra foi transicionar a nossa mente, a nossa forma de pensar para termos a mente de Cristo, para pensarmos parecido com Cristo, para aprendermos a pensar como Ele pensa. E então, diante disso, você diz assim, pastor, mas o que você está me falando parece algo muito grande, inacessível. Um Deus tão grande, com um pensamento tão grande, tão dominador, e eu tão pequeno aqui, eu nunca vou alcançar. Calma lá. Quando o profeta está falando sobre essa diferença, ele está dizendo o seguinte, o fato de ser alto não significa que seja inacessível. O fato de ter uma distância muito grande entre os nossos pensamentos e o de Deus, entre os nossos caminhos e os caminhos de Deus, não quer dizer que nós não vamos conseguir chegar
na mente de Deus, no pensamento de Deus e nem nos caminhos de Deus. Pelo contrário, esse é o convite de Deus para nós. Dele chegar conosco e dizer assim, ó, te dei capacidade, faculdades mentais, você pensa, você raciocina, beleza. Até hoje você andou do jeito que você quis pelos seus pensamentos, fez tal, faz uma avaliação. Tá tudo certo? Tá, então continue pelos seus pensamentos. Tem coisa que você viu que não deu certo no caminho? Beleza, já teve a experiência? Ótimo. Agora, dê uma oportunidade para você mesmo. Em vez de você andar no seu caminho, no seu pensamento, se aproxime de mim e comece a andar no meu caminho e no meu pensamento. Porque no meu caminho e no meu pensamento, já tem um final determinado. Um final de paz. Um final de vida eterna. Enquanto que os nossos caminhos, nossos pensamentos, nós não sabemos ao certo onde vai dar. Você pode até pensar, mas nem sempre alcança. Tudo que você planejou na vida, chegou no lugar que você queria? Talvez a minoria. A menor quantidade dos seus planos e pensamentos. Então, quando o profeta diz assim, olha, assim como tem uma distância do céu e da terra, assim são os nossos pensamentos, dos pensamentos de Deus e os nossos caminhos de Deus, quer dizer que é longe, é distante, mas não quer dizer que é inacessível. Eu e você podemos alcançar. Eu e você podemos andar nesse caminho. Eu e você podemos ter este caminho. Os pensamentos altos, os caminhos são altos. E é justamente os frutos mais altos são para os persistentes, para os que se esforçam. Pense comigo, você passando aqui pela cidade encontra uma árvore de amora. Normalmente, quando tem uma árvore de amora, as pessoas vão lá e tiram. Quando os frutos estão bem carregados, quais são os primeiros frutos que são colhidos? Os de baixo. Todo mundo passa lá e tira. Mas quando acabam os frutos de baixo, precisa de um esforço para você alcançar os frutos que estão em cima. E hoje em dia ainda precisa de mais esforço, porque antigamente, a galerinha da nossa geração, o que a gente fazia? Subia na árvore. A criançada de hoje, se mandar subir em árvore, diz assim, como é que sobe? É ou não é verdade? A gente subia, e muitas vezes nós estávamos com os nossos pais, e os pais aqui diziam, sobe lá, pega lá. Não era assim? Eles ainda mandavam a gente subir. Hoje em dia, se mandar, é capaz da criança sentar no pé da árvore lá e ficar, não me ama, quer que eu morra, vou quebrar um braço. Que hoje está feia a situação, né? Hoje, para a criançada subir numa árvore, misericórdia. É capaz de pegar e dizer assim, não, peraí. Vou pedir aqui no site, vem uma escada que monta assim, chega em 24 horas, a gente volta e vai comer. Hoje está mais ou menos assim, né? Ou então, o outro já diz assim, não, a gente procura aqui rapidinho, aqui, aluguel de escada. Talvez o mais preguiçoso ainda já quer alugar até o guincho para levar ele naquela casinha protegidinha, assim, lá em cima para pegar. Uma mora. Estou exagerando? Estou, mas é a realidade que a gente está vivendo no dia de hoje. Mas os frutos mais altos, os frutos que mais sobram, são para aqueles que se esforçam. É justamente o que Deus está dizendo, que as bênçãos dele, ele manda a chuva para o rico, para o pobre, para o bom, para o mal, está na Bíblia. Para o justo, para o injusto. Esse tipo de bênção alcança todo mundo. Mas ele diz assim, tem algumas bênçãos mais altas. Tem algumas bênçãos que foi reservada para o andar de cima. E só quando você muda a sua mente e a sua forma de andar é que você vai alcançar. E é justamente esse o chamado de Deus para nós, querido. Nós alcançarmos esses frutos mais altos. O profeta Isaías, quando ele falou esse texto para nós não ficarmos só nesse texto, vamos voltar um pouquinho no versículo 8. No versículo 8 ele diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Deus pensa diferente de mim e eu penso diferente de Deus. Diga graças a Deus. Se Deus pensasse igual a você,
como estaria esse planeta? Lascou. Talvez alguém diga assim, nem que existia mais esse planeta. Ainda bem. E aí ele diz assim, ok, a primeira coisa nós concordamos, eu penso de um jeito, você pensa do outro, meu caminho é um, o seu é outro. Vamos ver qual é a distância? É alto. Você pode andar pelo seu caminho, pelo seu pensamento do jeito que você quiser, e vai comer os frutos básicos que todo mundo come. Agora, se você quiser os frutos que estão mais acima, os frutos que são mais difíceis de colher, os frutos mais difíceis de acessar, então passe a andar no meu caminho e no meu pensamento. Amém, querido? Então o Senhor faz esse desafio para nós. Aqui, querido, não é uma exclusão, pelo contrário, é um convite. O Senhor não está nos excluindo, dizendo assim, olha, eu penso alto, você é embaixo, então você está fora. Não, Ele diz assim, você pensa numa forma, eu penso numa muito mais elevada, mas eu estou te convidando para vir pensar como eu penso. Para andar no caminho que eu ando. E aí você pode olhar e dizer assim, mas isso é impossível. Não é. Jesus veio na terra mostrar que é possível. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele veio andar nos nossos caminhos, junto conosco na terra, Ele veio caminhar conosco, mas Ele veio para ensinar as pessoas a pensar como Ele pensa. Não é à toa que o principal ministério de Jesus na terra foi de mestre. Ele chegou, chamou todo mundo, caminhando pelas mesmas terras, pelos caminhos de todo mundo, só que ele ia ensinando. E quando ele ia ensinando, ele ia mostrando os outros caminhos, os outros pensamentos. E agora, durante 3 anos, essas pessoas foram crescendo e mudando de mentalidade. Quando Jesus volta ao céu, ele deixa o Espírito Santo para nós caminharmos com Ele e sermos guiados pelo pensamento dEle, do Espírito Santo. Por isso que é que nós não ficamos só. Então Jesus veio, viu que todo mundo caminhava aqui pensando só nas coisas da terra, Ele chega e vem ensinando para nós pensarmos no reino dos céus, pensarmos nas coisas do céu. E na hora que estava todo mundo embalando e começando a andar no nível maior, ele diz assim, eu vou embora. E agora nós vamos ficar? Não, calma. Eu vou deixar outro semelhante, o Espírito Santo. E Ele também vai os conduzir neste caminho. Querido, o caminho é distante, mas eu e você podemos acessar pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, em nossos corações, querido. Temos essa oportunidade, porque a lei é Deus exigindo que o homem trabalhe para Ele. A graça é Deus trabalhando para o homem. Quando Jesus veio na terra, os homens andavam pelo pensamento da lei. E na lei, o indivíduo pensava assim, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus. Eu tenho que fazer isso para ser salvo. Eu tenho que fazer isso para Deus ter misericórdia de mim. Eu tenho que fazer. O pensamento era esse. Se eu não fizer, Deus vai ficar com raiva. Para mim conseguir alguma coisa de Deus, eu tenho que fazer. Jesus veio do céu e disse assim, vocês têm que mudar de pensamento. Não é pela lei, não é pelas obras de vocês, não é pela força do braço de vocês, mas é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, querido, o que é que precisa eu e você fazermos? Apenas receber. Apenas receber. Talvez para alguns de nós hoje é uma ruptura muito grande de pensamento. Eu me lembro que uns anos atrás nós fizemos um encontro com Deus. E quando nós estávamos ali ministrando na vida de algumas pessoas, uma pessoa disse assim, eu estou muito incomodado. Estou me sentindo mal. Eu digo, mas por quê? Porque eu sempre aprendi com a minha mãe que nós não podemos receber nada que nos é dado de graça. Nós precisamos fazer alguma coisa. E vocês não estão deixando eu fazer nada. Até a minha louça vocês estão lavando. A mãe dela estava errada? Não estava. Mas ali fez um bloqueio na mente daquela pessoa que ela só podia receber algo de Deus se ela fizesse alguma coisa primeiro em troca. E Jesus veio justamente para quebrar esses paradigmas.
Ele diz assim, olha, para você ser salvo, guarde bem isso, para você ser salvo, você só precisa fazer uma coisa, receber a salvação de Jesus. Mas eu não tenho que pagar? Eu não tenho que praticar alguma coisa? Não, não. Para você ser salvo, você precisa tão somente receber o que o Senhor tem para você. Se houvesse alguma coisa que dependesse de nós para receber a graça de Deus, não seria graça. Vou repetir. Se houvesse alguma coisa que dependesse para nós recebermos a graça de Deus, não seria graça. O que é graça? É presente dado por Deus. É um presente que Deus dá. É um presente com um detalhe, imerecido, que você não fez nada para receber. Nada. A lei exigia que você fizesse alguma coisa para receber algo de Deus. Jesus veio mudando a mentalidade, disse assim, não, você pode viver pela graça. Você pode receber coisas de Deus tão somente se aproximando dEle. Tão somente pensando como Ele pensa. Tão somente se dispondo a andar no caminho que Ele anda. Só isso. Fácil desse jeito. Mas o problema, querido, é que nós acharmos que nós podemos aumentar o nível da graça de Deus pelas nossas obras. Mais ou menos o Senhor está aqui, o nível de Deus é aqui. Aí Ele chama e diz assim, venham entrar na minha graça, mergulhar na minha graça. Aí o indivíduo, não, eu primeiro tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer isso para alcançar a graça de Deus. E Jesus vai dizer, não, você só precisa mergulhar na graça. Não é porque você merece, é porque Jesus já pagou o preço. Ele já morreu, você só tem que mergulhar na graça. E por que é que tem muita gente que tem dificuldade até hoje de seguir Jesus? Que ele começa a dizer assim, eu já fiz tanta coisa errada na vida, que eu acho que Deus não vai me perdoar. Eu acho que não vai ter mais chance para mim. Esse é o pensamento do homem. Esse é o pensamento do ser humano. Então, eu não sei o que fazer para Deus me perdoar. Você já está perdoado, querido. Jesus já morreu na cruz, já perdoou seus pecados. Você já está perdoado. Você só precisa mergulhar na graça. E não tem nada, querido, nada que eu e você possa fazer para aumentar o nível da graça de Deus para conosco. Para aumentar o tanto que Deus nos ama. Não tem o que fazer. Jesus já fez, meu irmão. Por isso é que eu gosto desse texto de Efésios 2, 8 e 9, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Aqui Deus nivelou todo mundo. Sabe para quê? Para ninguém se orgulhar, porque o orgulho tira você da graça e leva para o inferno. Então, para ninguém se orgulhar dizendo assim, eu tenho mais comunhão com Deus, porque eu obedeço mais, eu guardo a lei, eu oro, eu faço, e isso. Querido, coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo para você não orar, porque quando você ora, você conhece mais o pensamento de Deus. Você vai ter revelações de Deus. Não estou dizendo para você não jejuar, jejue, porque quando jejua você fortalece o seu espírito e a sua comunhão com Deus. Oferte é princípio estabelecido por Deus, mas nada disso aumenta o tamanho do amor e da graça de Deus para com você. Vai ajudar você em outras áreas. Isso vai. Toda vez que você segue um princípio, vai ter uma área específica que você vai ser abençoado nessa terra. Mas no que diz respeito a salvação e vida eterna com Deus, não há nada que você possa fazer para ser salvo. É dom de Deus. É presente de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso viver no pecado, aprontando todos, está tudo certo? É só ler Romanos capítulo 6. Por Deus derramar sua graça, nós vamos viver no pecado? Não, pelo contrário. Por sermos agradecidos pela sua graça, nós vamos sepultar o velho homem e agora ter uma nova vida com Deus. Sabe por que às vezes é difícil nós entendermos? E eu estou instigando justamente você nessa palavra, para você parar de pensar com a sua mente, com o seu pensamento e pensar com o pensamento de Deus. Que com o nosso pensamento, até religioso que nos foi ensinado, é o quê?
para mim ser salvo, eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer isso, para receber outras bênçãos que Deus te dá nessa terra. Agora, salvação e vida eterna depende da graça de Deus. Eu e você não podemos acrescentar nada. Difícil de entender, né? Por quê? Porque a nossa mente religiosa pensou diferente. Então, para nós começarmos a separar esses pensamentos, não ligue a salvação à conduta humana. Não ligue a salvação à conduta humana. Se a salvação fosse ligada, mesmo que de uma maneira reduzida à conduta do homem, Jesus não precisava morrer, querido. Jesus não morreria por ninguém. Se a nossa conduta conseguisse nos salvar, para que Jesus vinha morrer? Não precisava. Bastava eu e você ajeitar a nossa conduta que estava tudo certo. Mas repito, a sua e a minha conduta precisa ser ajeitada para cumprir todas as outras promessas e benefícios que a Bíblia diz ao nosso respeito. Mas salvação não está ligada à conduta do homem. É dom de Deus. E o texto diz para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso, para que ninguém bata no peito e diz assim, eu sou mais santo que você, porque eu oro mais. Eu vou para o céu e você não vai porque eu leio a Bíblia e você não lê. Para que ninguém se glorie. Na salvação, Jesus diz assim, olha, é outra, a situação é outra. Então, qual é a conduta boa que a gente precisa ter então na terra? Só andar em fé. Só andar crendo no Senhor. Só andar confiando nele. Só andar acreditando no que ele diz. Só andar crendo que o caminho dele é melhor do que o nosso. Que o não dele é melhor do que o nosso sim. É só isso. Nós precisamos começar a ter esta mudança de pensamento. É uma tarefa difícil, pastor? Não, querido, a tarefa é fácil. Sabe por quê? Porque Deus já colocou um mapa dentro do seu espírito. Diga comigo, eu tenho o mapa em meu espírito. Vamos lá, está aí na tela. Eu tenho o mapa em meu espírito. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito, querido, ele já começa a nos mostrar o caminho certo. Vou dizer algo e você vai testemunhar. Quando o Espírito Santo habita dentro de você e você faz alguma coisa errada na sua conduta, fica tudo sossegado? Fica? Por quê? Porque o Espírito que está lá dentro já começa a incomodar, alertar e dizer assim, está errado. É um alarme. Mude de conduta, não faça mais isso. Não faça mais. Então, o Espírito Santo já habita dentro de nós. E ele começa a trabalhar dentro de nós. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo ele sabe colocar alergia na nossa consciência. Fica coçando. E você fica, mas por que eu fiz isso? Meu Deus! Só que nessa hora você tem que tomar um remédio da raiz de Jessé, chamado Jesus. O sangue de Jesus que purifica todo pecado, é o remédio. Porque senão o inimigo aproveita e passa dessa alergia para uma inflamação e fica na sua mente. Você não é mais bem-vindo na presença de Deus. Você não é mais amado de Deus. Você perdeu a sua comunhão com Deus. Você perdeu a sua salvação e ele passa a te acusar. Mas o alerta de Deus dentro de nós não é para acusar. É apenas para ajustar a rota. Por isso que eu disse, tem um mapa dentro de você. O Espírito Santo é o GPS dentro de nós. Quando você coloca uma rota no GPS que você errou o caminho, o que é que o GPS diz? Recalculando a rota. Não faz um novo cálculo e manda você voltar para o caminho certo, original. Esse é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Na hora que você desvia da conduta da rota, ele vai lá, está errado o caminho. Volte para a rota. E tem hora que a gente é teimoso que vai 2, 3 vezes, erra o caminho, né? Se nós fôssemos GPS, a gente dizia assim, seu imbecil, você errou de novo. Volta para a rota certa.
Pois é, como ele é uma máquina, ele não faz isso, ele só diz assim, recalculando a rota. E o Espírito Santo, como é um gentleman, ele também não xinga. Ele só diz assim, volte para a rota. Ele chama para nós voltarmos para a rota. Diante disso, querido, nós precisamos entender mais alguma coisa. Como conhecer seus caminhos? Como saber os seus pensamentos? Querido, basta nós nos aproximarmos dele, basta nós buscarmos a orientação dele, basta nós buscarmos que o Espírito Santo, ele olhe para as nossas vidas. Nós precisamos entender que antes de nós sermos formados, antes de nós sermos gerados, o Senhor já planejou um caminho para nós, uma rota para nós. Eu sempre falo aqui quando eu prego, não há possibilidade de alguém antes de nascer, os céus olhar e dizer assim, nasceu mais um bandido na terra. Não há possibilidade, quando um bebê nasce na terra, o céu dizer, nasceu mais um traficante. Não há. Mas por que é que essas pessoas se tornam bandido e traficante? Muito simples. Volto lá no começo da palavra. Eles foram se distanciando o caminho de Deus. Foram distanciando. E quanto mais distante, mais problema vai dar. Agora, mesmo que esse indivíduo se distancie, se torne o pior dos marginais, se ele se arrepender e voltar para o caminho que o Senhor fez para ele, a graça de Deus que alcança ele, não é a mesma que alcança eu e você? Sim ou não? Ele não tem o mesmo direito de salvação que eu e você que ficamos direitinho na igreja? Sim. Porque, querido, o segredo é andar no caminho do Senhor. Não é andar no nosso. Não é andar nos nossos pensamentos. É voltarmos para o caminho do Senhor. Uma visão, ela começa com a incapacidade de aceitar as coisas como elas são. Quando alguém diz assim, eu tive uma visão. Não no contexto espiritual de Deus trazer uma palavra de conhecimento. Mas quando você começa a pensar em fazer algo novo, é por quê? Porque você se incomodou com alguma coisa que já está acontecendo. E por se incomodar com essa coisa que está acontecendo, você começa a planejar, a ver, a visualizar o que você pode fazer para mudar daquele caminho. É uma dor, uma insatisfação, uma afronta, que pode se tornar um ótimo combustível para mudar os seus projetos. Então, resumindo essa primeira parte da palavra, o profeta está dizendo para nós, olhe, Deus tem um caminho, nós temos outro. Deus tem um pensamento, nós temos outro. Nesse pensamento e nesse caminho de Deus, já é um caminho de paz, um caminho que depende só da graça de Deus. Pelos atos humanos, ninguém é merecedor, mas Deus dá a oportunidade de todos caminharem nesse caminho, de todos andarem nesse caminho. Por isso que quando perderam a rota, Jesus veio morrer para abrir de novo acesso a esse caminho. E se você andar por esse caminho, você vai começar a ter os frutos mais excelentes da sua vida. Ao passo que se você andar no seu caminho, você andar no seu pensamento, esses pensamentos podem trazer enorme desastre para a sua vida. Mas todo texto na Bíblia precisa de um complemento. O versículo 9 que eu li para você diz que assim como é distante o meu pensamento dos vossos pensamentos, distante o meu caminho dos vossos caminhos. Quando chega no versículo 10 de Isaías 55, ele complementa nos dizendo o seguinte versículo, Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Em outra tradução diz pão para o que tem fome. Se nós formos pegar a definição da ciência, a ciência diz o quê? Que as águas evaporam, sobem, condensam no céu, chuva, a chuva vem, cai na terra, corre para o rio corre para o mar para o oceano e continua fazendo esse ciclo. Esse é o pensamento da ciência, tá certo? Certíssimo. Só que Deus, no pensamento dele, é mais profundo. Olha o que Deus diz. A chuva, ela quando cai na terra, ela rega a terra, fecunda a semente, para que ela possa produzir, tá?
e só depois, aí ela rega a terra, fecunda a semente, faz a semente brotar, e só depois é que ela volta para o céu. Porque a chuva, quando ela vem na terra, ela tem que cumprir um propósito. Qual? Dar semente para quem vai semear e plantar de novo, e pão para quem tem fome. Então, para a ciência comum, o objetivo da chuva é vir, cair na terra, ir para o mar, voltar e fazer um ciclo. Deus diz na sua palavra, pense agora como eu mando a chuva na terra para você comer, para você ter sementes. Os dois pensamentos estão certos? Estão. Mas qual é o mais profundo? O de Deus. Porque ele diz assim, a chuva não é só para fazer um ciclo, é para dar comida para você. A chuva é para dar semente, para que aquele que colheu semeie de novo, para que não falte. E quando ele semear de novo, eu mando de novo a chuva para que regar a terra, fecundar de novo aquela semente, fazer aquela semente brotar, dar pão, semente de novo. E aí veja bem, a ciência pensa num ciclo que beneficia o planeta. Deus pensa no ciclo que beneficia você. Os pensamentos do homem, ele pode pensar em muitas coisas, mas o pensamento de Deus sempre pensa em você. Você é o principal alvo do pensamento de Deus. Tudo que Deus faz é pensando em você. Nunca se sinta abandonado por Deus. Nunca se sinta que Deus está longe de você. Porque todos os pensamentos de Deus, Ele pensa e o alvo final do pensamento dele é você. Bata no peito e diga, obrigado, Senhor. Porque todos os pensamentos de Deus, o final é você. É a sua vida. São as nossas vidas. Por isso é que nós precisamos entender que quando Deus nos faz alguns desafios, Ele está querendo apenas um argumento no mundo espiritual para aumentar o nível de bênção sobre a sua vida. Ele tem um nível de bênção que é para todo mundo. Agora, por que é que Ele faz alguns desafios para nós? Como andar no caminho dEle? Porque para quem anda no caminho dEle, Ele pode aumentar o nível da bênção, o nível da colheita, o nível daquilo que Ele tem guardado. Então Ele diz assim, olha, para que depois ninguém reclame, para todo mundo eu dou a árvore cheia de frutos. Todo mundo pode colher, estão embaixo. É o mesmo fruto, está mais em cima. Você só precisa fazer um esforço a mais. Você só precisa fazer um pouquinho a mais. Já tirei a salvação desse pacote. Eu estou falando das outras bênçãos, porque a salvação não. Salvação é Deus que dá, acabou. Quem quiser discutir com Deus, discuta. Quem quiser que Deus está errado, diga. Mas é dom de Deus. Mas enquanto estivermos nessa terra, querido, tem muitas bênçãos que o Senhor tem reservado para mim e para você. Então, na abundância, desfrutamos de Deus. Mas no deserto nós conhecemos a Deus. Nos dias de abundância você desfruta de tudo que Deus dá. Mas por que é que Deus permite os desertos em nossa vida? Por que é que nós não vivemos o tempo todo em abundância? Tem um probleminha no meio do caminho, tem um deserto no meio do caminho, tem uma dor no meio do caminho. Porque enquanto nós estivermos na abundância, nós estamos desfrutando o que é para todo mundo desfrutar. Mas quando Deus permite que você atravesse um deserto, não é para outra coisa, é para você conhecer o pensamento dele. É para você conhecer ele, é para conhecer o que ele pensa ao seu respeito, o que ele reservou para você. E quando você sobe para esse nível do pensamento de Deus, aí ele pode te abençoar mais. E o ser humano não entendendo isso, quando ele passa pelos momentos difíceis, ele quer desistir. Ele quer tirar a sua vida. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que esse momento é o momento de conhecer mais a Deus. Então, querido, nós precisamos entender que há um caminho mais excelente de Deus para mim e para você. Amém? E eu vou para a segunda parte dessa palavra falando que setembro é o mês das sementes. Amém? Dentro desse texto. O que você precisa saber sobre semente? A primeira coisa, a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. Quando morre uma semente,
Você coloca lá a semente, ela vai começar a brotar, e uma semente pode se transformar numa floresta, porque uma semente vai produzir uma árvore com outras sementes. Você pegar aquelas sementes daquela árvore e semear, vai chegar uma hora que vai se multiplicar e chegar numa floresta, mas precisa começar na primeira semente. Muitas vezes nós queremos colher algo grande de Deus, queremos colher uma floresta inteira, mas não lançamos a primeira semente. Então, se não sepultar a primeira semente, nunca vai ter uma floresta. Agora, se sepultar a primeira semente, você terá uma floresta. A semente é para ser enterrada e pão é para ser comido. Lembra do texto que eu li? O Senhor, quando manda a chuva, tem um propósito final: dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Quem pega o pão, come. Mas a semente, ela precisa ser enterrada, colocada na terra, para ela voltar a dar fruto. Então, querido, não coma semente. Semente é para você plantar. E tem a hora certa. Não perca o momento, não se atrase para plantar as sementes. Porque quando você planta na hora certa, no tempo certo, ela vai produzir como deveria produzir. Quem já mexeu aqui com roça sabe. Existe determinado tipo de cultura que você não pode plantar em qualquer época do ano. Tem a época própria, o tempo próprio. Tem uns que ainda vão até na lua própria para poder plantar e produzir no tempo certo. Agora, querido, você lembra da parábola do semeador? A Bíblia diz que um homem saiu a semear e ele saiu com uma quantidade de semente. Primeira coisa que você precisa entender: a semente era única, a semente era igual. A semente era igual. Ele pega a primeira quantidade de semente e joga num local. Tinha espinhos, sufocou e a semente não nasceu. Ele pega uma outra quantidade da mesma semente e joga no meio das pedras. Ela nasceu, mas por não ter raízes profundas, quando bateu o sol, morreu. A mesma semente ele joga na beira do caminho, terra dura, pisada de tantas pessoas andarem. Não entrou na terra, as aves vieram e comeram. E a mesma semente ele jogou numa terra fértil. E ela produziu a 30, 60 e 100 vezes. O que nós precisamos entender, querido? Algo muito importante para nós. Nós precisamos sair dos ambientes que estão matando as sementes e começarmos a entender algo muito precioso. O que precisa mudar não é a semente. O que precisa mudar é o solo que recebe a semente. O que precisa mudar não é a semente, mas o solo que recebe a semente. Você pode pegar o mesmo tipo de semente e plantar em lugares diferentes. Num lugar vai nascer e no outro não. A culpa é da semente? É a mesma semente. A diferença é o solo. Quando Deus lança a sua palavra sobre nós, é uma semente. Por que é que essa palavra se cumpre na vida de uns e na vida de outros não cumpre? O coração, o solo, não recebeu a palavra. Mas tudo tem o seu tempo. Talvez aqui tenha alguém que tenha dito uma vez na vida assim, quando o seu coração era um solo duro: eu nunca vou entrar numa igreja de crente. Alguém aqui falou? Nunca vou entrar numa igreja de crente. E veio a semente. E o coração duro, eu nunca. Hoje você está aqui dando glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus pregada mudou? Mudou o solo do seu coração. Alguns, o solo foi amolecido por tribulação. Veio aquela inundação da tribulação. Aí amoleceu rapidinho o coração. Outros precisou passar por umas outras circunstâncias. Outro teve alguém usado por Deus, querido, que ficou um tempão lá com uma picareta lá tentando furar o solo do seu coração. Falando de Deus, orando por você, ministrando a sua vida. Até que amoleceu. Então o problema, querido, não é a semente, é o solo. Muitas vezes nós vamos para a igreja e dizemos assim: porque eu vou sair dessa igreja porque Deus não fala comigo. Querido, a mesma palavra falou com muitos, por que não falou com você? Não disfarça não.
Porque o seu coração estava duro para receber aquela palavra. Seu coração não estava querendo aquele tipo de palavra. Não, eu não quero esse tipo de semente. Rejeitou. Mas alguém abriu o coração e recebeu. E quando passam os dias, a pessoa vem testemunhar e diz assim, porque um dia Deus falou assim, assim aqui na igreja, eu tomei aquela palavra e hoje eu estou aqui testemunhando. Aí o indivíduo fica assim, que dia que foi que pregou isso? Eu acho que eu faltei nesse culto. Não, querido, você ouviu a mesma palavra. O problema é que o seu coração não quis receber. Se o seu coração não quiser receber, querido, não adianta mudar a semente. Não adianta. Não adianta ser eu que esteja pregando, outra pessoa esteja pregando, trazermos aqui um pastor conhecido na mídia. Não adianta. Porque a semente é a mesma, é a palavra de Deus. O que vai diferenciar é como está o nosso coração para receber. O que muda é o coração. Alguns, querido, talvez se posicionaram na vida, não só na questão da igreja, mas vamos pensar em outras sementes também. E alguém falou algo para você, até uma oportunidade que lhe deram, não caiu no seu coração. Você diz assim, não quero. Aí quando passa um tempo, você vai lá e aceita. Por quê? Porque o seu coração não estava preparado para aquele tempo. Então, querido, não existe pessoas difíceis para ser alcançado. O que tem que mudar é o solo do coração. Se você está falando de Jesus para alguém e essa pessoa não quer ouvir, o que você precisa é orar para Deus, mandar uma chuva no coração dela para mudar a terra, para mudar o solo. Porque a mesma pessoa que hoje não quer ouvir a palavra que você fala, quando a chuva de Deus vem e faz o seu propósito de regar aquele coração, a semente vai ser lançada, vai brotar e vai dar fruto. Então, nós precisamos começar a orar para que Deus mude o solo e não mudar a semente. Porque a semente Deus estabelece na sua palavra. Se você quer prosperar, querida, a semente é uma só, é oferta. É uma só, oferta. Agora, por que uns ofertam e prosperam, outros ofertam e não prosperam? Por causa do solo do coração. Que uns ofertam com alegria no coração, outros ofertam com medo. Se eu não dizimar, Deus vai fechar a porta, o devorador vai entrar. Não vai ter resultado. Agora, quando você começa a sair do seu pensamento e entrar no de Deus, eu estou ofertando, estou devolvendo meu dízimo por gratidão, agradecimento, porque o Senhor me salvou, não pelos meus méritos, mas porque Ele me presenteou, Ele me amou. É diferente ou não é o solo? Tem possibilidade de não dar fruto? Nenhuma, querido. Vai dar fruto. O fruto vai brotar. Por quê? Porque o coração está diferenciado. Não se trata de uma palavra nova, querido, que se trata de um coração novo. Talvez você esteja pensando assim, não, porque precisa mudar o sistema de pregação da igreja, precisa pregar diferente, precisa fazer... Não, querido, não precisa mudar a semente, o que tem que mudar é o seu coração. É o solo do seu coração. Porque quando mudar o solo do seu coração, querido, a mesma semente vai brotar na sua vida. Não é sobre o tamanho da semente, querido, mas sobre o que essa semente carrega. Muitas vezes nós queremos que mude a semente, não porque eu preciso de uma palavra assim, uma profética mais tal, porque isso, e para fazer isso, para acontecer aquilo, para provocar aquilo outro. Não, querido, não é o tamanho da semente. É o que essa semente carrega. É o que o seu coração está disposto a receber. É o que o seu coração, a quantidade que está disposto a guardar no seu coração. Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele diz assim, olha, por causa da pequenez da vossa fé, em verdade vos digo que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Se Jesus falou, é verdade ou não é? É. E por que a gente não faz monte mudar de lugar? Porque o nosso coração ainda não recebeu essa palavra com fé suficiente. Nosso coração ainda não está preparado. Agora, na hora que você amolecer o coração e dizer assim, se foi o Senhor que falou, vai acontecer, acontece. Eu conheço um missionário que ele foi para o Equador. E lá no Equador, na época, eu não sei agora,
o governo não permitia que as pessoas pregassem em praça pública. Você precisava de uma autorização. Pedia uma autorização na delegacia, a delegacia dava autorização, e o indivíduo, durante o tempo daquela autorização, como se fosse um alvará, ele podia pregar. E o pastor chegou e pregou esse texto. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, está vendo aquele monte? Para sair de lá e passar para acolá, e vai ser feito. Quando ele terminou, que ele está desarrumando tudo, a aparelhagem dele para levar para casa, a viatura policial que estava assim, só encostou do lado dele. O delegado que tinha dado a autorização botou a cabeça para fora e disse assim, ó, o senhor falou que aquele monte pode passar para o lado de lá. Se esse monte não passar em 24 horas, o senhor está preso. E vamos dar um jeito de o senhor ainda ser deportado para o Brasil, porque você veio enganar o povo aqui no Equador. Ele chegou em casa apavorado. Quando ele chegou lá, o filho dele, assim, uns 4, 5 anos de idade, estava na sala. E sabe como é, né? Você está conversando e acha que as crianças em casa não estão escutando, né? Mas elas estão com a orelha assim. E o marido foi falar com a esposa lá na cozinha. Ele disse assim, olha, nós temos que orar. Porque o delegado deu 24 horas para o monte mudar de lugar. Senão nós vamos ser presos e deportados. Nessas alturas, a criança que estava brincando lá na sala entrou correndo na cozinha e disse assim, pai, ele, não, calme, não, pai, o que é que você quer? Quem foi que falou para o senhor que um monte vai mudar de lugar? Foi Deus, está na Bíblia. Então a obrigação não é sua, é dele. E voltou para a sala. A esposa olhou para ele e disse assim, sabe que o menino está certo? Vamos deitar e dormir, porque a obrigação é de Deus. Ele quer que a gente fique aqui, ele mude um monte de lugar. E foram dormir. E ele disse que ele dormiu tão pesado, que ele não ouviu de noite a tempestade que caiu na cidade. E a tempestade foi tão grande que o morro começou a desmoronar de lá, e a lama começou a trazer e começou a formar do outro lado. Durante uma noite. Quando ele contou esse testemunho, ele mostrou foto, mostrou tudo. Vendo que nessa época a gente não tinha como guardar essas provas. E simplesmente rodou, levou casa na frente, levou rua, levou tudo e fez a montanha do outro lado. Quando eles acordaram, estava aquela bagunça na rua, tudo, até o carro deles tinha sido levado. E quando eles olharam, um monte de lama do outro lado e um monte dali já tinha sumido. Aí ele se encheu de coragem, né? Pegou e foi na delegacia. Chegou lá, chamou o delegado. Você ouviu que o monte... Mas foi a chuva. Não interessa. Quem manda a chuva é Deus. Não saiu de lá e foi para ali? Foi. O senhor me deu 24 horas para o monte mudar de lugar, senão o senhor me expulsava. Eu vou lhe dar 24 horas para o senhor se converter a Jesus, senão o senhor vai morrer. Sabe o que o delegado fez? O que é que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Dobra o joelho. Fez o delegado dobrar o joelho dentro da delegacia e aceitou Jesus. Quando ele veio embora para o Brasil, esse delegado ficou pastoreando no lugar dele. Por quê, querido? A gente tem que entender o seguinte, se Jesus falou, o nosso coração tem que ser a terra fértil apenas para acreditar. Porque o que carrega, querido, é o poder que está na semente, não é o tamanho da semente. E aquilo, querido, que Deus ministrar na sua vida, que for pequeno, um dia será grande para abrigar muitos. Aquilo que Deus colocar no teu coração hoje, por mais que seja pequeno, creia que um dia vai crescer e vai abrigar muitos que Deus determinou para a sua vida. O próprio Jesus falou em Marcos 4, 32 e 33. Ele diz, o reino de Deus, o que se assemelha ao reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Pois o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce, torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto que as aves do céu podem aninhar-se nas suas sombras. Olha o que Jesus está dizendo. Acredite nos caminhos de Deus. Acredite nos pensamentos de Deus.
naquilo que Deus colocar no seu coração. Porque pode ser uma semente tão pequenininha que você vai dizer, isso aqui não vai fazer diferença, mas na hora que crescer, na hora que o Senhor mandar a sua dádiva, a sua chuva, e crescer essa semente no seu coração, da menor das sementes, vai provocar a maior árvore de hortaliça, e até as aves do céu vão se aninhar nela. Isso quer dizer que quando você anda pelo seu caminho, querido, a possibilidade de dar errado é muito grande, mas quando você anda no caminho de Deus, no começo pode ser muito pequeno, pode parecer que não vale nada, você pode dizer assim, mas eu oro, tá, mas a minha fé é tão pequena, o que eu digo para Deus é tão insignificante. Essa é a pequena semente que Deus quer fazer brotar na sua vida, para provocar uma árvore tão grande, que muita gente vai se aninhar debaixo dela, e vai receber a bênção, vai receber um encontro com Deus. Porque o que é importante é isso, é você ter sementes, e a semente ela não pode se perder, ela precisa de um coração que esteja mudado para receber essa semente. Eu finalizo essa palavra hoje dizendo para você, esse mês, há um convite de Deus para nós alinharmos o nosso pensamento com o pensamento dEle. E por que pastor, que eu preciso alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus? Muito simples. Quando você alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus, muda o solo do seu coração. Quando você pensa com a sua cabeça, você tem um solo estabelecido no seu coração. E às vezes, já está bem duro. Você pensa com a sua cabeça assim, mas nisso aí eu não acredito. Fala ou não fala? Não mente, que mentir é pecado. Você pensa com a sua cabeça e diz assim, isso aí não tem jeito. Isso aí não tem como. Nisso aí eu não acredito. Por quê? Você está pensando com o seu pensamento. Agora, se você pensar com o pensamento de Deus, e Deus disser assim, quando você crê tudo é possível, você alinha o seu pensamento com o de Deus, você passa a crer no que Deus falou. Quando você menos percebe, o solo do seu coração mudou. E aquilo que você dizia que não acreditava, você passa a acreditar. Aquilo que você pode dizer que não tinha jeito, você passa a crer que tem jeito. Aquilo que você não via saída e solução, você começa a ver saída e solução. Por quê? O segredo é só alinhar o pensamento com o pensamento de Deus. Ele muda o solo do seu coração, então as sementes que já foram lançadas lá atrás, que não deu resultado nenhum, vão começar a brotar na sua vida em nome de Jesus. Por isso eu estou profetizando a sua vida que este é o mês das sementes. Mas as sementes, para brotar, o segredo não está na semente. O segredo está em mudar o solo do seu